Bom dia. O salmista, no Salmo de número 91, no versículo 1, ele diz o seguinte: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, o Onipotente, descansará. Eu quero pensar com você por alguns minutos sobre este versículo, que todos conhecem de cor, mas é um versículo que traz verdades muito grandes e que, se aplicadas à nossa vida, nos trará e nos fará viver uma vida protegida, uma vida saudável em Deus. Eu considero esse Salmo de número 91 como o Salmo de emergência da Bíblia. Por quê? Todas as vezes que precisamos de emergência, a gente disca alguns números, depende da região, 190, 191, 192. E quando a gente diz que esses números é porque a gente está precisando, está buscando socorro, está buscando resolver algum problema, alguma situação. O Salmo 91, ele é um salmo onde ele traz a grandeza de Deus e a proteção de Deus em meio às nossas crises, aos nossos problemas e aos nossos dilemas e situações que a vida nos propor. O Salmo 91, ele é um salmo que nos traz segurança, porém vamos tentar entendê-lo para que alcançamos essa proteção e essa segurança que Deus está prometendo na sua palavra. Primeiro, eu quero tirar desse versículo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Pelo menos 3 palavras-chave para nós meditar um pouquinho. Primeiro é a palavra habita. O salmista começa dizendo aquele que habita. Então essa verdade, as verdades deste salmo, a proteção que este salmo oferece, é para quem habita. E habitar é diferente de se encontrar. Habitar é diferente de ir de vez em quando. Habitar não é passear. Habitar é fincar estaca. Habitar é fazer moradia. Habitar é fazer de Deus a tua morada, não apenas visitas. Há muitos que apenas visitam Deus e não habitam em Deus. Mas habitar é diferente disso. Eu sei que você entende o contexto que a palavra habitar nos traz. Se você faz isso, se você habita em Deus, existe uma proteção, existe uma palavra de cobertura para a nossa vida em momentos de tribulação, em momentos de guerra, em momentos de crise. A Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, há um lugar aonde a palavra de Deus nos leva para habitar. Este lugar se chama esconderijo do Altíssimo. Esconderijo fala de refúgio, fala de fortaleza, fala de socorro. E eu lembro-me do Salmo de número 46, quando o salmista diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Deus não é um socorro ausente, Deus é um socorro bem presente na hora da angústia. Socorro esse que está dispensado para aqueles que habitam, para aqueles que moram no lugar chamado esconderijo do Altíssimo. Se nós estamos neste lugar, o próprio salmista dá uma resposta de descanso. A palavra de Deus não nos diz que nós não teríamos problemas, que nós não teríamos situações difíceis, que não enfrentaríamos desafios da nossa vida. Não. Pelo contrário, a palavra de Deus diz: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Então, em um mundo de aflições, em um mundo de problemas, em um mundo de tanta insegurança,
há um lugar seguro em Deus, há um refúgio em Deus, há uma sombra em Deus, há uma proteção. A sombra do Onipotente fala de proteção, fala de um lugar onde você está debaixo de uma cobertura, debaixo de um lugar chamado Deus. A sombra do Onipotente. Onipotente está falando do poder de Deus, está dizendo que não há nenhum poder, que não há nenhum problema, por mais forte, por mais terrível que pareça ser. Não há nada mais forte do que Deus. Essa sombra nos protegerá, nos guardará, guardará nossa casa, guardará nossa vida. Essa sombra é chamada não sombra de uma árvore frondosa, não sombra de alguma cobertura, não, mas é a sombra do Onipotente, ou seja, a sombra do Deus Todo-Poderoso, a sombra do Deus que está acima de todos os deuses, a sombra de Jeová, a sombra do Onipotente. Eu quero deixar esta palavra para você neste dia e te dizer: o segredo da vida, o segredo para vencer as tribulações, o segredo para ter vitória é habitar em Deus. E dizer para você que por mais que as coisas estejam difíceis, por mais que você esteja passando por problemas enormes e por situações complicadas que somente você sabe, por mais que você esteja enfrentando a tempestade, o coronavírus, seja lá o que você estiver enfrentando, e que você sente que o teu barco está no meio do mar, abalado pelas ondas, há uma palavra e há uma esperança de Deus para a tua vida. E a palavra de Deus para você hoje é essa: em Deus sempre há um refúgio, em Deus sempre há uma saída. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, e que a graça de Deus alcance o teu coração.